Alô, som. Agora sim. Boa noite, bem-vindo a todos. É, Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma parábola contada por Jesus do homem rico e Lázaro. Mas antes de iniciar o nosso estudo dessa parábola, vamos primeiro fazer uma pequena oração. Pai nosso que estás no céu, obrigado por esse sábado que começa. Que eu seja agora aqui na frente, Pai, um instrumento nas tuas mãos. É o que eu peço e agradeço em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Então, a razão da gente estudar essa parábola hoje é devido ao fato de que essa parábola conta uma história que tem vários elementos e esses elementos são usados muitas vezes como fonte de confusão nos ensinamentos de Jesus. É, e dos enganos que podem ser retirados dessa parábola é a imortalidade da alma. Ah, Nós não cremos que os justos vão para o céu e os ímpios vão para o inferno logo após a morte. Assim sendo, como explicar essa parábola? Se o relato não ensina que o homem vai para o céu ou para o inferno imediatamente, então o que essa história está nos ensinando? Então, nós vamos começar dizendo que a Bíblia não ensina isso, que uma pessoa quando morre vai imediatamente para o inferno ou para o céu. E a Bíblia ensina que os mortos, tanto os justos, vão todos para a sepultura e aguardam a ressurreição. E só depois serão destinados a lugares diferentes conforme os resultados do juízo que acontecerá quando Jesus voltar. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Lucas 16 e os versículos serão de 19 a 31. Todos encontraram? Então, na minha Bíblia eu leio assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui aí não vos poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos volte à vida. Então, aqui Jesus contou uma parábola, uma história. Vamos colocar em primeiro lugar que essa história não foi uma história verdadeira. Muitos elementos dessa história foram tirados de crenças populares. E algumas pessoas insistem dizendo que o que ele não contou foi uma parábola, porque ele contou a história, ele começou dizendo, ora, certo homem. Mas, na verdade, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 15 de Lucas, no verso 11, Jesus tem uma outra parábola que Jesus conta, e ele começa essa outra parábola dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Um pouco depois, no capítulo 16, no verso 1, Jesus começa outra parábola dizendo, havia um homem. Então, a maneira com que Jesus começa as parábolas, isso não é significativo de se essa é uma história que realmente aconteceu ou não. O que Jesus está contando é uma história que vai servir para ensinar alguma lição. Mas no caso, o que é uma parábola? Uma parábola
ela é uma narrativa alegórica, ou seja, que faz uma comparação, um modo de falar no qual a expressão transmite mais do que a simples compreensão do que está escrito. Isso significa que não há preocupação de que todo detalhe da parábola seja exatamente verdadeiro, porque a lição não são os detalhes pequenos, é a moral da história inteira. Então, uma parábola, apesar que possa conter mais de uma lição, sempre tem uma lição principal e não tem como ponto de ensinamento os detalhes pequenos. Por exemplo, e por que a gente insiste em dizer que isso é uma parábola e não uma história realmente verdadeira? Primeiro, essa história não pode, se fosse verdadeira, o céu não seria um lugar feliz, porque nessa parábola, uma pessoa que está supostamente no céu está enxergando uma pessoa sofrendo no inferno. E sendo uma parábola, ela deve possuir uma lição principal. Isto é o que é importante, não cada detalhe dela. E se ela é uma parábola, ela não serve para ensinar uma doutrina, ou em outras palavras, é ter um elemento apenas como um ensinamento que não é encontrado em lugar outro algum na Bíblia. E aqui a gente precisa rever uma regra de interpretação de parábolas. Eu estava pensando nisso, não só de interpretação de parábolas, mas na verdade de qualquer ensinamento que a gente encontra na Bíblia. Quando a gente encontra um ensinamento na Bíblia, a gente não pode simplesmente pegar essa uma frase, muitas vezes fora de contexto, e querer dizer que essa frase é um ensinamento que a Bíblia está dando. A gente precisa analisar no Antigo e no Novo Testamento o que a Bíblia diz como um todo sobre esse ensinamento. E aí sim, ver qual é o consenso da Bíblia sobre esse assunto, e daí a gente extrai um ensinamento da Bíblia. Não apenas de uma parábola ou de algum pedaço, às vezes algum verso de uma parábola apenas. Por exemplo, existem muitas incoerências nesta parábola. Eu vou apresentar apenas 4 deles. Número 1, os personagens não eram almas. A crença popular é de que uma pessoa tem um espírito e quando essa pessoa morre, o espírito sai da pessoa e essa fumaça, essa coisa sem forma fica vagando por aí. Tem gente que diz que vê espírito, fantasma por aí. Hoje mesmo, na verdade, eu estava lendo um artigo no jornal de uma delegacia de polícia, e os policiais lá estavam olhando uma câmera deles e num lugar cercado de alambrado, que é um lugar onde entra no lugar lá da polícia onde ficam os presos, que você tem que passar por 2 portões vigiados por guardas. Na câmera eles disseram que vinha uma sombrinha lá no escuro e eles estavam dizendo que tinham visto um espírito passando por ali. Então essa é a crença popular, né? Mas então, se depois que uma pessoa morre, a alma é o que vai para o céu ou para o inferno, mas nessa parábola a descrição ali é de que o homem estava sofrendo, ele estava sentindo o sofrimento no corpo. Ele queria que o Abraão mandasse o Lázaro molhar o dedo na água e molhar a língua dele. Então, peraí, então eles não são almas, eles têm língua, eles têm sede, eles têm dedo, eles têm braço. Então, não faz sentido, né? Se fossem realmente seguindo a crença popular de que quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo e essa alma é atormentada no inferno. Mas no caso, então, como eu dizia, nessa parábola, o castigo do inferno está sendo no corpo e não na alma. Isso contradiz a crença popular, né? Então, Cristo falou do inferno. Quando Cristo falou do inferno, ele disse: convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ele disse isso em Mateus capítulo 5, verso 30. Então, Cristo ensinou que o castigo do corpo, o castigo será no corpo e não na alma. E tem esses e muitos outros versos. Mas no caso, o próximo engano, a próxima incoerência dessa parábola. O inferno está próximo do céu. Como a gente mencionou, isso não faria sentido. Agora imagina, por exemplo, um pai ou uma mãe que morreu, teve o seu julgamento e foi para o céu. E agora essa pessoa consegue enxergar talvez o seu próprio filho ou a filha ou um outro parente seu no inferno sofrendo. Como seria o céu para esse pai ou essa mãe vendo o filho, a filha ou outro parente sofrendo no inferno? Seria o paraíso? Não, essa pessoa ia estar sofrendo junto, vendo, digamos, o seu filho ou a sua filha sofrer. Deus não faria
um céu e um inferno perto onde uma pessoa poderia ver a outra sofrendo. No caso, por exemplo, falando de uma mãe vendo um filho sofrendo no inferno, o céu para essa mãe se tornaria outro inferno, porque ela veria o filho sofrendo e não poderia fazer nada. E não existe nenhum outro lugar da Bíblia que contém essa doutrina, esse ensino do céu próximo do inferno, de modo que possam enxergar uns aos outros. A terceira incoerência dessa palavra, que é um grande abismo entre os justos e os ímpios, ou no caso, entre os salvos e os que estão sofrendo no inferno. Se havia um grande abismo, como que o rico não viu isso? Eles estavam conversando nesse abismo enorme? Não faz sentido. E como poderia uma simples gota de água ser suficiente para refrescar a língua de alguém que está sofrendo num lago de fogo? Certamente antes de chegar a gota ela ia se evaporar. E a quarta incoerência dessa palavra, que Abraão chama o homem rico que está supostamente sofrendo no inferno de filho. Mas se a gente for ver quem são os filhos de Abraão, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 7, que os da fé são os que são os filhos de Abraão. Então a parábola não disse que o homem rico era um homem de fé. Pelo contrário, ele não tinha ligação com Deus e não era um homem religioso. Nem tampouco o pobre mendigo que fosse para o céu. Ou seja, a parábola não dá informação nenhuma de por que um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Portanto, nenhum deles, de acordo com a informação que temos na parábola, tem mérito para ir para o céu ou para o inferno, muito menos nenhum deles ser chamado de filho de Abraão. Então essas incoerências, que não podem ser admitidas em uma história verdadeira, e elas mostram que esse texto é realmente uma história contada, que está servindo para ilustrar um ensinamento que vai além dos simples fatos que estão na história. Agora, se a gente for fazer um estudo mais profundo da Bíblia, a gente vai achar vários enganos bíblicos, como eu mencionei, que se a gente vai achar vários outros lugares na Bíblia que contradizem certas coisas nessa parábola. E o primeiro que eu vou mencionar é no caso, que existe a vida após a morte. Essa história diz que o rico e o pobre morreram e foram levados por anjos para viver em diferentes lugares. Eles morreram, mas de acordo com essa parábola, de alguma forma eles estão vivos e conversando. Abraão, o rico e o Lázaro morreram, mas de alguma forma parecem vivos. Mas o que é a morte? A morte, de acordo com a Bíblia, é a cessação da vida, ela é o contrário da vida. Depois da morte não há vida. Notem o que disse o patriarca Jó, inspirado por Deus no livro escrito por ele mesmo, Jó, no capítulo 14, nos versos 10, 11 e 12. 11, 12 e 14. Homem, ele morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Onde está o homem que morre? A pergunta é retórica, mas contém uma resposta evidente. Ele não está mais presente, ele está morto. Mas Jó ainda continua. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não levanta enquanto existirem os céus. Não acordará e nem será despertado do seu sono. Como um rio seca, assim o homem não morre e não se levanta, não tem vida, não pode se mexer. Está seco, vira pó, não está vivo. A doutrina de muitos hoje é que o homem morre e continua vivo em algum lugar, mas a Bíblia diz que a morte é a cessação da vida. Morrendo um homem, porventura, tornará a viver? A resposta dada pelo mesmo Jó é um categórico não. A vida do homem morto depende da ressurreição na volta de Jesus. Antes disso, ele continuará morto, aguardando a manhã da ressurreição, quando então acordará do seu sono profundo e imperturbável. E o que eu quero ressaltar duas coisinhas. O que a gente acabou de ler aqui, que está escrito no livro de Jó, que foi muito tempo, que Jó viveu muito tempo antes de Jesus nascer. Que Jó fala que quando o homem está morto, ele se deita e não levanta. Enquanto existirem os céus, ele não acordará e nem será despertado do sono. E aqui eu ressalto o enquanto existirem os céus, porque depois nós vamos ver uma referência que encaixa justamente com isso aqui, lá no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse. Então, e quanto a Abraão? Não estaria Abraão no céu? Ele que foi o pai da fé? A Bíblia diz que ele ainda não foi ressuscitado. Na carta de São Paulo aos Hebreus, ou seja, centenas de anos depois de Abraão, São Paulo escreve:
na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos versos 8 e 13, mais especificamente no 13. Ele menciona vários outros personagens da Bíblia, antigos. No 13 ele fala, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, ou seja, a promessa da vida eterna. Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E no caso estrangeiros, porque Deus não nos criou para viver nesse mundo que Ele nos criou para termos a vida eterna, como Abraão e Eva tinham inicialmente, mas perderam por causa do pecado, e Deus vai nos devolver isso quando Jesus voltar e eliminar o pecado da terra. O próximo engano dessa parábola que se verificaria ao redor da Bíblia toda é que a recompensa de uma pessoa, conforme foi vivida a sua vida, vai ser logo após a morte. Lázaro recompensou essa recompensa logo após a morte. De segunda parábola, ele morreu e já foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas no capítulo 14 de Lucas, no verso 14, versos 13 e 14, na verdade a gente pode ir até lá, a gente está pertinho. Lucas 14, versos 13 e 14. A minha Bíblia diz assim, no verso Lucas capítulo 14, verso 13. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E aqui o principal vai estar no verso 14. E serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com o que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Ou seja, se você fizer um bem aos necessitados, de acordo com esse verso 14, quando que será a sua recompensa? Na ressurreição dos justos. Então, Abraão não pode estar no paraíso porque ele ainda não obteve a concretização da promessa. Tá. Então, a recompensa dos justos será dada apenas no dia da ressurreição. Portanto, não devemos esperar que os mortos antes da ressurreição, que acontecerá na volta de Jesus, sejam recompensados. Você e eu receberemos a nossa recompensa só no dia da ressurreição e não antes. Essa parábola, neste assunto, não está de acordo com as próprias palavras de Cristo, como a gente acabou de ver, ao falar dos fins dos tempos, logo antes da sua volta. A recompensa será não após a morte, mas após a ressurreição. Então, se essa parábola entra em choque com a doutrina, os ensinamentos de Cristo, é evidente que esse não era o ponto que essa parábola desejava ensinar. O terceiro engano dessa parábola, os mortos vão para lugares diferentes. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Ambos foram para lugares diferentes após a sua morte. Mas será que isso é verdade? O que a Bíblia nos ensina sobre ricos e pobres após a morte? Para onde que eles vão? E por analogia, por onde vão os animais logo que morrem? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versos 19 e 20, diz o seguinte: o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. Isso aqui eu achei interessantíssimo. O mesmo lhe sucede, como morre um, ou seja, um filho dos homens ou um animal, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. O profeta não está falando do corpo dos mortos, mas das pessoas mortas. Os ricos e os pobres vão para o mesmo lugar, os justos e os ímpios para o mesmo lugar. Todos são iguais diante de Deus. O destino do homem não será diferente no momento da morte. Todos vão para a sepultura, assim também como os animais. Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20. O quarto engano bíblico nessa parábola, que os mortos estão conscientes. Nessa parábola, a gente vê o rico conversando com Abraão e suplicando misericórdia. Ou seja, eles estão conscientes depois da sua morte. É possível isso? De acordo com os outros ensinamentos da Bíblia, não. A palavra de Deus ensina que os mortos estão conscientes. Por exemplo, o Salomão escreveu também em Eclesiastes, e esse aqui eu gostaria que a gente abrisse. Eclesiastes capítulo 9.
Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Então, aqui na minha Bíblia eu leio o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, os mortos, de acordo com o que a gente acabou de ler, eles estão em completa inconsciência. Eles não podem se comunicar com os vivos e não sabem o que se passa com os vivos. Eles não falam entre si mesmos, não podem se comunicar com os anjos e não podem adorar nem louvar a Deus, porque eles estão inconscientes, num sono sem sonhos e sem pesadelos. De fato, eles estão mortos e completamente mortos. E isso significa que não participam em nenhuma espécie de vida ou consciência. O próprio Cristo falou de Lázaro, seu amigo, quando ele morreu, que ele estava dormindo o sono da morte. No livro de João, no capítulo 11, nos versos de 11 a 14. Mas uma pessoa que está dormindo em completa inconsciência. E não era só o corpo de Lázaro que dormia, mas ele mesmo dormia inconsciente. Cristo não poderia se contradizer. Na parábola que a gente leu do homem rico e Lázaro, ele está ilustrando outra coisa, não a doutrina dos mortos. Porque Jesus não ensinaria uma coisa em um momento e uma coisa diferente em outro momento. De modo que a Bíblia toda ensina que os mortos estão inconscientes no pó da terra, dormindo o sono da morte, aguardando a ressurreição, que vai acontecer logo após o julgamento. E nenhuma parábola pode desfazer essa verdade que está firmemente estabelecida através da Bíblia inteira. O quinto engano dessa parábola: pedir a intercessão dos mortos que são santos. Primeiramente, a gente vai analisar um pouquinho o que significa, o que a Bíblia diz que é um santo. Existe uma tradição de que os santos são pessoas especiais que fizeram alguma coisa e foram decididos por alguma autoridade que eles estão na presença de Deus. Mas se a gente for quem quiser, depois eu tenho a lista de textos aqui para passar, mas eu vou passar por eles rapidamente para a gente não devotar muito tempo a esse assunto. Mas, por exemplo, na Bíblia, na carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 6, no verso 1. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as mínimas coisas? Aqui Paulo está falando sobre membros cristãos que estavam um estava levando o outro para a corte dos homens, porque eles não conseguiam entrar em acordo um com o outro. E aqui ele refere a esses cristãos como santos. Por exemplo, se a gente for à carta que São Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, assim pois, ele diz assim: assim pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, um mero membro da família de Deus, na Bíblia, é chamado aqui pelo apóstolo Paulo como um santo. Qual foi o outro exemplo aqui que eu gostei também? No capítulo 4 da mesma carta que São Paulo escreve aos Efésios, nos versos 10, 11 e 12, ele escreve: aquele que desceu do céu, falando de Jesus, é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como os apóstolos e outros como os profetas, e outros como evangelistas e outros como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, aqui ele está dizendo que Jesus, através do Espírito Santo, deu umas pessoas como apóstolos, outros como os profetas e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, quem que lhe dá a entender que são santos? Os santos são os mestres, são os que estão ensinando, ou os santos são o corpo de Cristo, a igreja que está tentando seguir a Cristo, devotando tempo e esforços para seguir a Ele? E mesmo que a gente voltasse no Antigo Testamento, no livro de Levítico, escrito por Moisés, no capítulo 11, verso
44, as palavras do próprio Deus aqui, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos. Aqui Deus está dando a ordem para que para que nos santifiquemos e sermos santos. No capítulo 20 do mesmo livro, no verso 26, palavras de Deus também. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus santos. Então, na Bíblia, e existem inúmeras outras partes da Bíblia onde a gente pode ver qual é o uso do santo. Então, um santo é um membro da igreja de Deus, um cristão, uma pessoa que está se esforçando para seguir a Cristo. Então, agora, com essa definição, agora sabendo o que a Bíblia diz que é um santo, o engano que tem nessa parábola é o quê? É a tradição de nós vivos pedirmos a uma pessoa que já morreu para pedir para Deus intervir por nós. Mas, por exemplo, no caso, o apóstolo Paulo afirma na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Ou seja, a Bíblia ensina que tem um único advogado intercessor entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós na cruz. Ninguém mais é chamado para interceder por nós diante de Deus além de Jesus. E todos os outros que morreram estão descansando até que Jesus volte e os ressuscite. O sexto engano dessa parábola é que o paraíso dos justos é o seio de Abraão. O céu, nessa parábola, ele é pintado como com anjos e o pai Abraão, em cujo seio o mendigo foi abrigado. Esse paraíso é muito estranho. Ele não se compara com o verdadeiro paraíso que Deus está preparando para os justos. Mas qual é o verdadeiro cenário do céu? Qual é o paraíso da habitação de Deus? Isaías contemplou a Deus no seu alto e sublime trono, cercado de anjos serafins, louvando a Trindade e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso está em Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. Estevão, muito tempo depois, teve uma visão na qual ele contemplou a Deus no seu trono e a Jesus em pé, à sua direita. Isso está no livro de Atos, no capítulo 7, verso 56. João, também no livro de Apocalipse, ele contemplou o céu e viu um santuário com 2 compartimentos no qual Cristo administra e intercede por nós. Ele viu também o trono de Deus, no qual está sentado o Pai, e o seu Filho, Jesus Cristo, e ao seu redor bilhões de anjos que louvam a Trindade, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o cenário do céu. Além disso, João também viu no livro de Apocalipse os novos céus e a nova terra, onde habitarão os justos. Ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu. O pai Abraão, abrigando mendigos, como menciona essa parábola, ele nem é mencionado e nem foi encontrado, embora, de acordo com a Bíblia, certamente ele estará entre os salvos no dia da ressurreição. O sétimo engano, e essa é uma outra tradição atual que é pervasiva na cultura de hoje em dia, é que o inferno já existe hoje. A parábola diz: no inferno estando em tormentos, no verso 23. Dizem os que acreditam, né, nessa tradição, que a parábola ensina o tormento eterno. Porém, o relato, essa parábola do homem rico e Lázaro que a gente leu, fala em tormento infernal. Ela não diz que esse tormento será eterno. Mas o que é o inferno? A Bíblia nos informa que o inferno é um lugar de tormento destinado a Satanás e os seus anjos, que com ele entraram em rebelião contra Deus. E todos os ímpios, ou seja, os pecadores que se identificam com o diabo, escolhem o pecado e a rebeldia, também sofrerão o castigo no mesmo lugar. E assim diz Mateus, capítulos 25, verso 41. Mas será que o inferno já existe? A parábola diz que o rico morreu e foi direto para o inferno. Mas o que diz a Bíblia sobre a época do castigo, o tempo do castigo? Será que ele é no presente ou vai acontecer no futuro? Será que o castigo dos pecadores no inferno é aplicado logo após a morte? A Bíblia ensina sobre em que tempo isso acontecerá. Então agora nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 20, bem no finzinho da Bíblia.
Apocalipse termina no capítulo 22, então é bem pertinho do final. Então, a gente vai ler primeiro dos versos 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então aqui são os eventos que vão estar acontecendo na volta de Jesus. Satanás será preso por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então Satanás vai ficar preso por 1000 anos num abismo aqui na terra. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Agora no verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Na metade do verso 4 aqui a gente vê uma referência, bem no comecinho. Vi também os tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Antes, quando eu mencionava sobre a definição de santo, e a gente viu em uma das cartas de São Paulo aqui, que ele falou sobre um irmão da igreja levando o outro na corte dos homens, porque os dois cristãos não conseguiam entrar em um acordo entre si. Paulo faz uma referência a quem que vai julgar ao mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, ele fala aqui, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, e se o mundo há de ser julgado por vós, ou seja, ele está chamando eles de santos, e ao mesmo tempo está dizendo que eles vão julgar ao mundo. E aqui, no verso 4 do capítulo 20 do Apocalipse, ele diz que vi também os tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Ou seja, quem que está sentado nesses tronos? Os santos de Deus, a igreja de Deus, os que conseguiram alcançar a promessa da ressurreição no dia da volta de Jesus. E agora aqui no verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então a Bíblia nos conta que vão haver 2 ressurreições. Essa é a primeira, dos que morreram em Cristo Jesus, morreram seguindo a Cristo, e agora eles foram ressuscitados na volta de Jesus, e eles que vão julgar o mundo e os anjos. No verso 6, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. E agora nós vamos continuar no verso 11 e vamos ler até o verso 15. O juízo, na minha Bíblia aqui eu tenho o título logo acima do capítulo do verso 11 de o juízo final. O verso 11 aqui na minha Bíblia diz assim: Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar algum para eles. E essa parte aqui é a parte que eu mencionei antes. Que eu disse que a gente ia achar uma referência a isso muito depois na Bíblia. Cadê aqui? Que foi escrito pelo livro de Jó, que viveu muitos e muitos anos, centenas de anos antes de Cristo, que ele falou: como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará. E aqui, muito tempo depois, João recebe a revelação de Deus e escreve no verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse que da presença dele,
ou seja, da presença do que estava sentado no trono, fugiram a terra e o céu, ou seja, a terra e o céu vão ser completamente destruídos quando Jesus voltar. E a mesma coisa que Jó fala no seu livro, que enquanto existirem os céus, os mortos não acordarão. Prosseguindo, no verso 12, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que agora mortos em termos de que eles haviam morrido, mas agora, como eles estão de pé, eles estão ali para serem julgados. Então, verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que nele estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além. E o além aqui, nesse verso, no original, ele está escrito como Hades. E Hades é a mesma palavra que em outras partes da Bíblia se traduz como sepultura. Então, uma outra maneira de se interpretar esse verso aqui seria que a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um de acordo com as suas obras. E agora aqui a parte interessante, que esclarece o que é o inferno. Verso 14. Então, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a morte e o inferno e todos os pecadores que não escolheram, que continuaram no pecado até a sua primeira morte, foram jogados no lago de fogo, junto com a morte e o inferno. Então, se o inferno é um lugar de fogo, de tormento, como que a morte e o inferno seriam jogados no lago de fogo? O que não faria sentido. Então, o inferno, ele é nada mais do que, literalmente, na Bíblia, a sepultura, aonde todos os mortos vão quando morrem. Mas a cultura popular, a tradição é que o inferno é o lago de fogo, que a Bíblia se refere nesse verso, que vai acontecer quando Jesus voltar. E nele serão jogados os pecadores junto com Satanás e a sepultura. E essa será a segunda morte. Eles serão completamente destruídos e nunca mais existirão. E no verso 15, terminando, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, o inferno, ele não existe agora, ele vai existir no dia que Jesus voltar. O lago de fogo, quando os ímpios receberão o castigo das suas obras. E o outro ponto desse verso aqui é que esse castigo vai ser uma destruição para sempre. Não vai ser, não é um castigo eterno, é uma destruição eterna. Isso é que é o salário da morte. Tem uma outra parte da Bíblia que fala que o salário da morte o salário do pecado é a morte, que é a destruição eterna. O próximo engano que tem nessa parábola é que a salvação vem pelo mérito da pobreza. Por que o rico se perdeu e por que o Lázaro se salvou? O rico se perdeu porque era rico e o Lázaro se salvou porque era pobre? Ainda mais, o rico não era mau nem era pecador. Lázaro nem era bom, muito menos religioso, porque a parábola não nos dá essa informação. Mas aparenta que Lázaro se salvou pelo mérito da pobreza e misericórdia e miséria em que ele se encontrava na terra. Certa vez, um cristão se aproximou de um mendigo e lhe pediu uma esmola. Então, ele lhe passou uma esmola e, querendo ajudar mais com a mensagem do evangelho, o cristão disse ao mendigo, que também era paralítico: "Você já aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal?" E o mendigo respondeu: "Por quê?" "Ora", disse o cristão, "porque Cristo pode curar você. Você será salvo e perdoado pelos seus pecados e levado para o céu e viverá eternamente." E respondeu o mendigo: "Mas por que você acha que eu estou sofrendo tudo isso? Eu suporto a fome e o desprezo dos outros e eu sou paralítico. Quando eu morrer, vou direto para o céu. Porque Deus vai me dar a recompensa, porque eu já paguei todos os meus pecados. Por isso estou sofrendo aqui na terra. E todos os ricos vão pagar no inferno." Completamente errado. Mas quais são as condições da salvação? O apóstolo Paulo, ele ensina que tanto os ricos como os pobres são salvos pela graça de Deus e pela fé que resulta em boas obras,
como diz Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. A Bíblia fala que muitos ricos hão de se salvar, como Jó, Davi, o próprio rei Salomão, Nicodemos, Zaqueu, entre outros. Mas a Bíblia fala que também muitos pobres vão se perder junto com os ricos e os grandes deste mundo, como diz o livro de Apocalipse, nos capítulos 6, verso 15 a 17. Tudo indica que a parábola do rico e Lázaro não passa de uma alegoria, uma história, apenas uma parábola. Encontramos em Isaías uma história semelhante à alegoria da queda da Babilônia, em que os reis mortos falam entre si na sepultura a respeito do rei da Babilônia, que também foi morto e sepultado entre eles. Isso está em Isaías no capítulo 14. E também encontramos uma coisa que achei também interessante. No livro de Juízes, um diálogo entre árvores, e que falam com outras 4 árvores, tentando decidir entre elas quem que vai reinar sobre elas. Ou seja, mais um exemplo de uma parábola ou uma história na Bíblia que tem um ensinamento, mas a história em si, no caso, árvores conversando entre si, não faz sentido algum. Então, esses são exemplos de histórias que não podem ser levadas ao pé da letra. Então, a história desse homem rico e do mendigo, ela não é verdadeira. É uma história imaginada da época conforme as ideias da época. E Jesus contou essa história e montou essa parábola a fim de advertir o seu próprio povo, o povo em seus próprios termos, com as suas próprias histórias. Então, a lição principal dessa história é que Jesus contou essa história aos fariseus. O que acontecia com eles? Em Lucas 16:14, a gente vê que os fariseus eram avarentos. As suas prioridades estavam nos bens materiais e o reconhecimento dos homens. Eles não estavam buscando a Deus, antes buscavam o status de conhecedores das Escrituras. Disse Cristo, portanto, preparai-vos para o amanhã de Deus. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16, verso 13. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6, verso 33. Então, toda parábola tem uma lição principal, que serve de base e objetivo para a qual a parábola foi contada. Então, aqui a lição principal é: busque a Deus enquanto você tem vida aqui na terra, porque depois da morte não haverá mais oportunidade de salvação, pois as coisas vãs de hoje em dia estão ocupando o nosso tempo, de maneira que às vezes não temos tempo para os nossos filhos, cônjuges, não temos mais tempo para Deus. Os fariseus consideravam uma pessoa rica que já era abençoada por Deus e isso como um fato de salvação. Mas Cristo ensinou que isso é um engano. Uma pessoa ser abençoada por Deus com bens materiais não tem significância alguma com a sua salvação. Ricos e pobres têm que buscar a Deus hoje, porque depois da morte não haverá mais oportunidade de nos prepararmos para a eternidade. Hoje é o dia da salvação. Temos que nos preparar hoje para o amanhã de Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu tinha escrito essa forma. Ok. A segunda lição que pode ser tirada dessa parábola é o pecado da omissão. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 42, a gente vê um outro exemplo do pecado da omissão. Jesus dá um exemplo falando de que tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E depois no verso 45 ele continua: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Ou seja, cada vez que a gente tem a oportunidade de ajudar alguém e a gente escolhe não fazer, de acordo com o que Jesus falou no capítulo 25 de Mateus, é como se a gente não estivesse ajudando a Jesus. Esses dias eu estava indo para o serviço de manhã e eu vi um cara pedindo carona, 7h pouca da manhã. O cara não tinha má aparência porque o que passa na nossa cabeça é: pô, vou parar para dar carona para esse cara, mas eu não sei quem ele é, eu não sei para onde ele está indo. Né? No mundo de hoje em dia é muito difícil a gente assumir qualquer coisa sobre uma pessoa, principalmente pedindo carona. E como eu já estava um pouquinho atrasado para o serviço, eu pensei: não vou fazer o que os outros estão fazendo, vou passar direto e deixa ele aí. Vou deixar para outro dar carona para ele. Aí me aconteceu hoje de manhã. Eu estava indo para o serviço, era 7h30 da manhã, e o mesmo cara no mesmo lugar pedindo carona. E eu pensei: opa, peraí.
o que eu penso, a razão pela qual eu não dei carona para outra vez é porque eu não sabia nada dele. Agora, eu acabei de ver isso, eu fui raciocinando, olhando ele no retrovisor. Ou seja, hoje eu não dei carona para ele de novo. Mas eu pensei, peraí, pela segunda vez esse cara está aqui de manhã, num dia de semana, pedindo carona. Ele não tá pedindo carona para ir para um boteco comprar cerveja. Para mim se tornou mais do que óbvio que tem algum lugar que ele tem que ir, se não todo dia da semana, e que ele está pedindo carona. Ou seja, desde a primeira vez que eu vi ele pedindo carona, não havia razão nenhuma para mim não ter dado uma carona para ele. E agora eu me pergunto, a próxima vez que eu passar por ele, será que eu vou ter a coragem de parar e dar carona para ele? Ah, é? Olha só, beleza, bom. Então, mas é agora, porque você me falou, agora eu não vou ter medo de dar carona para ele. Então, corajoso. Exato, mas aí no caso, por exemplo, então Paulo foi mais nobre que eu. Mas então, mas é que tá, no caso, o que vem passa na nossa cabeça? É realmente essa decisão. A gente quer ser prudente, mas ao mesmo tempo a gente quer ajudar. Hoje em dia, essa prudência que a gente tem comparado com antigamente é muito maior. Então, no caso, por isso que eu estava mencionando a história, porque agora que eu vi ele já 2 dias, né, mais ou menos no mesmo horário, eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa que essa pessoa está fazendo e ele não está simplesmente procurando alguém para roubar, assaltar ou causar algum outro mal. Mas essa é uma questão que a gente pela qual a gente passa quase todos os dias. A gente vê alguém que precisa de ajuda e a gente pensa, ajuda ou não ajuda? Vê um mendigo na rua com... Às vezes a gente vê um mendigo na rua e a gente não sabe se ele está com fome ou não, mas geralmente o mendigo a gente pode assumir que ele não vai rejeitar a comida. E a gente pode pensar, dou uma comida para ele ou não dou? E a gente deixa para outra pessoa ou deixa para o próximo que passar e a gente acaba não fazendo. E segundo Jesus, as palavras do próprio Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele diz que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Então, aqui, em conclusão, o que a gente tem aqui, nessa parábola do homem rico e Lázaro, é que a gente tem não uma história verídica, mas uma parábola que não nos ensina sobre o estado dos mortos, mas que nos ensina que a nossa salvação é no dia de hoje. A gente tem que buscar a Deus hoje. O tanto que eu busquei a Deus hoje também não serve para amanhã. Quando eu for dormir hoje, o meu balanço, eu fecho para balanço, e quando eu acordar amanhã de manhã é um novo dia, tenho que buscar a Deus naquele dia por si só. Então, não importa o que você tem ou o que você é nessa vida. O que importa é que a gente busque a Deus. E apenas assim poderemos alcançar o céu. Então eu peço a Deus que nos ajude a cada dia a pensar, a raciocinar mais sobre isso, cada vez que a gente tiver a oportunidade de ajudar alguém, uma oportunidade de nos aproximar mais de Deus, para que a nossa salvação de cada dia seja obtida em cada dia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te louvando e ouvindo a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, selar a palavra que ouvimos hoje, este lindo hino em forma de oração que acabamos de ouvir. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.